Olá, boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Aqui estou eu novamente para trazer a palavra de Deus a vocês. Finalizamos então o livro de Filipenses. Finalizamos semana passada o capítulo 4 e assim nós concluímos a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos trabalhar então a uma outra carta de Paulo, só que ela é direcionada a uma pessoa. Ela vai trazer conselhos valorosos, grandiosos. Tudo aquilo que nós temos falado, ele vai repetir, claro, mas agora ele vai trazer um posicionamento, como nós sempre falamos, sobre posicionamentos, atitudes, direcionados a servir, a ser um bom ministro, um bom cristão. E nós vamos falar sobre Timóteo. Esse é um livro fantástico, um livro não de doutrinas, mas de direção para nossas vidas. Tá joia? Então eu queria que vocês abrissem o coração, abrissem sua mente. Vai se repetir muitas coisas, mas são conselhos, como eu sempre falo, conselhos de valor, conselhos para que a nossa vida seja cada vez melhores na presença de Deus. E sabemos conviver entre os irmãos, entre as pessoas aí no trabalho, na escola, onde quer que nós formos. Amém? Fecha seus olhos. Papai, obrigado por esse momento da tua presença, obrigado por permitir que estejamos reunidos, conectados cada vez mais diante de ti. Que essa ligação, essa conexão possa atribuir, Senhor, trazer em nossas vidas vida, paz. Como nós falamos domingo, a paz que excede todo entendimento, possa nos trazer a tua direção, trazer essa calma, trazer, Senhor, tudo aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus, que nosso coração, nossa mente esteja direcionado, focado em ti, porque queremos seguir o alvo, que é Cristo Jesus, porque é tudo para Ele, tudo por Ele, e por Ele são todas as coisas. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. Vai ver o cenário aqui diferente, né? Eu estou no meu trabalho, então, como eu falei, as aulas geralmente vão ser gravadas, tá? Porque os meus horários de saída do serviço são muito tardes, a não ser que nós façamos aí de sábado, mas aí vai ficar muito chato, fim de semana, ter que parar para assistir vídeo, eu acho meio chato. A não ser que vocês queiram, né? Comentam aí o que vocês preferem, se a gente volta ao vivo, a gente faz aos sábados, tá? Lembrando que todo primeiro ou segundo sábado nós temos o nosso culto jovem, tá? Amanhã nós teremos nosso culto jovem. Então vai ter o sábado aí que nós vamos fazer presencial, vamos ter que fazer algum jeito gravado, tá joia? Mas então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem, olha só, por ordem do nosso Salvador e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Olha que interessante. Não foi o pastor Danny, não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi ninguém que consagrou Paulo. E hoje nós vemos muitos aí se denominando apóstolos, bispos, só para se aparecer, né? Colocando a foto deles na imagem da igreja, né? Na fachada da igreja, tudo para chamar a atenção. Mas aqui Paulo ele fala, eu sou apóstolo, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador. É Ele que me salva, foi Ele que me escolheu. E de Cristo Jesus, a nossa esperança. Aí ele falou assim, a Timóteo, ou seja, direcionando a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Paulo está direcionando para Timóteo a sua carta, o seu conselho, a direção, seus ensinos.
É um discipulado. Versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo então está instruindo Timóteo para dar atenção, ensinar e ordenar, coordenar ali os irmãos que estão em Éfeso, para que eles mantenham a postura, mantenham os ensinamentos, das práticas que Paulo ensinou. Que é através da fé que é a nossa salvação. Não é através de genealogias, porque fulano e ciclano e tal. Não é por mitos, não é por ideologias, é por falsos ensinamentos. É a fé em Cristo Jesus, como nós aprendemos de Paulo em Romanos, em Éfeso, em Colossenses. É através da fé em Jesus Cristo, porque ele veio como homem, ressuscitou, morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, como Filho de Deus, para salvar nossas vidas, nós depositarmos a nossa fé em Jesus, para que possamos curar, nos transformar, nos libertar. Aí ele fala assim: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma consciência e de uma fé sincera. Ter consciência e fé sincera, é isso que pede, é só isso, não tem sacrifício, não tem nada demais. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Aquele debate, porque arminiano, porque calvinista, porque não pode trabalhar de sábado, porque não pode vestir calça jeans, porque não pode se depilar, fazer maquiagem, essa tatuagem. Sabe, são discussões teológicas, discussões de doutrinas que não levam a nada. Porque minha igreja salva, porque minha igreja não pode isso, porque, sabe? Não. Discussões inúteis. A fé em Cristo Jesus, ela salva. Se a pessoa tiver uma fé sincera, ela pode estar no espiritismo, ela pode estar no catolicismo, ela pode estar até sem igreja. Se ela tiver uma fé sincera, se ela estiver vivendo um evangelho, se ela tiver consciência desse evangelho, consciência em Jesus, consciência que Jesus salva, de amor ao próximo, de conquistar o reino de Deus na sua casa, na sua vida, ela será salva. Querem ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Então Paulo está falando aqui que muitos querem ser doutores, mestres da lei, querem ensinar, querem pregar, querem falar da lei, mas não vivem a lei. Então eles dizem tais coisas das leis como se fizessem todas essas afirmações.
categoricamente, né, fielmente, regradamente. Se você pegar as leis, né, muitas leis, mais de 400, se não me engano, não preciso confirmar, mas centenas de leis, e preciso, né, seguir fielmente todas elas. Eu não posso fazer uma, pular 10, porque isso aqui Deus, não, se eu for realmente seguir as leis, eu tenho que fazer fielmente, uma por uma, confiá-las e prezá-las por elas. Se eu deixo de fazer uma, eu estou pecando, se é para seguir essa doutrina. Mas Paulo fala, a salvação ela vem pela fé, e a fé em ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é o quê? É ouvir as boas novas do Senhor, é ouvir os seus ensinamentos. E aqui ele fala que as leis, a lei no caso, ela é boa, se alguém a usa de maneira adequada. E ele fala que as leis não foram feitas para os justos. Que justos são esses? Aquelas pessoas irrepreensíveis, que não têm onde apontar o dedo em suas falhas. Há pecados? Beleza, mas ele consegue pedir perdão, ele reconhece suas falhas. Ele não é aquela pessoa que é arrogante, que está acima de todas as pessoas, que só a palavra dele, ele não aceita o não como resposta, ele não aceita ser contrariado. O justo é aquela pessoa, né, que está se corrigindo, que está aprendendo todos os dias. Mas a lei ela é feita para os transgressores, os insubordinados, os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para a imoralidade sexual, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos que praticam, né, juras falsamente. Ou seja, as infrações, as multas, as penalidades das nossas leis atuais é para aqueles que cometem tal atrocidade. Para nós que seguimos, né, como cidadãos de bem, né, não como alguns se falam, mas que nós temos respeito pelas leis atuais nossas, nós não precisamos dela, porque elas nunca vão, né, ser acusadas por nós. Mas as leis elas servem para aqueles que façam tal infração. Se eu roubar, eu tenho que pagar, mas eu não roubo, então eu não vou ter que, né, seguir essa lei. Se eu mato meu pai, minha mãe, como ele fala aqui, eu vou pagar uma penalidade por isso. Não a questão do pecado, né? Eu estou falando a questão de lei. Eu serei preso, serei condenado. Se eu deixar de pagar uma pensão, por exemplo, né, aos meus filhos, se a justiça determinar que eu pague a pensão, eu posso ser preso também por isso. Então, muitas coisas que sim, né, as leis são feitas para penalizar aqueles que transgridem. A lei ela existe, não vamos negar, mas as leis elas não devem ser seguidas porque nós confiamos em Cristo Jesus. Versículo 12: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, se fosse então pelas leis, eu teria que pagar pelo preço deles. Eu matei, eu assassinei, mas a minha fé em Cristo Jesus, a misericórdia que Ele exerceu em minha vida, o perdão dos meus pecados pelo seu sangue, eu alcancei misericórdia porque eu o fiz por ignorância e na minha incredulidade. E aí eu dou graças. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim,
juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, a fé, a graça que nos alcança todos os dias de Jesus, ela nos transborda de amor, de compaixão, de misericórdia, porque eu não mereço estar aqui, eu não mereço viver o que eu vivo. A graça do Senhor Jesus transborda em nossas vidas, todos os dias. Precisamos reconhecer isso, amados, precisamos reconhecer isso. Por eu estar no emprego, por eu não ter o emprego, mas eu ter o sustento, porque a misericórdia do Senhor me supre, me sustenta. Por estar caminhando, por eu ter onde dormir, por eu ter uma família. A graça do Senhor me alcança todos os dias. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, a mim, a você, a todos os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha, amados, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando a gente faz aquela autocrítica, nós sempre olhamos para nós e reconhecemos que as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas virtudes, os nossos potenciais, não é verdade? Eu preciso melhorar isso, não, eu sou bom nisso, eu tenho capacidade para isso, mas eu preciso melhorar em certas coisas, né? Tenhamos esse equilíbrio. Mas quando olhamos espiritualmente para dentro de nós e vemos, poxa, nossa, eu estou pecando, nossa, eu estou fazendo isso não agrada a Deus. Nossa, Senhor, eu estou numa preguiça, não estou com vontade de buscar. Nossa, Deus, eu não estou buscando o Senhor, eu estou buscando só os meus prazeres, sabe? Quando a gente tem essa consciência, nós vemos igual Paulo. Paulo, ele reconhece dentro dele mesmo que eu sou o pior de todos os pecadores. Eu não vou dizer que é excesso de humildade para se mostrar, não estou aqui para comparar isso. Mas quando nós nos humilhamos na presença de Deus e reconhecemos, Senhor, eu sou pecador, eu sou da pior espécie que existe, eu não mereço a sua misericórdia. Quando a nossa oração se basear nesse sentimento, nesse reconhecimento, amados, portas irão se abrir, céus irão se mover em nossas vidas, Deus irá transbordar alegria e paz no seu coração. Você verá que Deus irá responder e se manifestar fielmente em sua vida. Mas quando é sinceridade, como nós lemos ali em cima, quando é sincero, quando é um amor sincero, um posicionamento sincero, uma busca sincera na presença de Deus. Então, quando a minha oração ela é sincera, quando reconhece, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável, eu tinha pensado aqui comigo mesmo que eu ia parar de ficar falando dessa questão de falar o quão miserável eu sou, de quanto pobre, pecador, quão insuportável nós somos. Mas não adianta, amados, não adianta. A nossa carne, ela é pecadora, ela grita, ela quer o pecado, ela quer fazer as coisas que não agradam a Deus todos os dias. Por isso que Paulo fala, eu sou o pior pecador, da pior espécie que existe, de todos os pecadores. Paulo fala assim, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Se Paulo se julga ser o pior pecador, e hoje nós contemplamos seus ensinamentos,
as suas práticas, seus conselhos. Quem sou eu para falar que eu não tenho pecado nenhum? Quem sou eu para falar que, Senhor, eu faço isso porque eu amo o Senhor. Senhor, eu dou dízimo, eu dou minha oferta, eu vou na igreja, eu não tenho o que reclamar, o Senhor não tenho com que me culpar, o diabo não pode me acusar. Quem sou eu para me justificar dessa maneira? O único que justifica é Jesus pelo seu sangue. É Jesus que nos justifica. Todo dia eu vou me acusar, todo dia eu vou me culpar pelo que eu sou, pelas minhas falhas, porque pelas minhas forças eu não posso fazer nada. Eu queria muito não fazer esse estudo, eu queria muito deixar de tocar a bateria, de cantar, de pregar. Eu queria ficar só sentado na minha casa, deitado no meu colchão, sabe? Sair para viajar, sair para curtir o mundo, ficar aí na igreja regradamente, ficar preso a fazer ministrações, né? Para ver os irmãos que entram por aqui, saem por aqui, tudo aquilo que eu falo, aqueles conselhos que a gente dá, que continuam fazendo as mesmas coisas, a gente perde noites sem dormir, né, porque estamos orando, perdemos os dias, né, preocupados, Senhor, vamos ter que pagar o aluguel da igreja, não temos dinheiro suficiente, porque os irmãos não entendem sobre o dízimo e as ofertas. Senhor, as pessoas não têm compromisso, não vão na igreja, vai dia sim e 5 não. Sabe, são coisas que os pastores em geral têm na cabeça. É tão mais prático ao deixar de ser pastor, deixar de ser apóstolo, deixar de ser cristão neste momento, né, de mestre, de líder, e ser um membro qualquer que fica sentado, ouve qualquer coisa, vai, não vai, deixa de ir, não dá satisfação. Estou com um problema, estou nem aí para vocês, sabe? É tão mais prático viver a minha vida, não carregar os problemas de ninguém para mim, já não basta os meus problemas, não é verdade? Mas Paulo, ele carregou tudo isso, e ele fala que Cristo Jesus demonstrou tamanha paciência, demonstrou grandeza da sua misericórdia para com ele, e hoje nós carregamos seus ensinamentos para nossas vidas. Versículo 17: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Né? Tem aquela música que nós cantamos: ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoração a Deus. Paulo exalta a Deus todo momento em sua vida. Talvez por isso ele, sempre, por mais as dificuldades que ele tinha, ele conseguiu aprimorar a sua vida, conseguiu receber as bênçãos do Senhor em sua vida. Bênçãos elas não são materiais, bênçãos elas são livramentos, conquistas de conquistar as pessoas através do Evangelho. Bênçãos essas que são ter o sustento do dia a dia em sua vida, e não a prosperidade, e não a vitória dos seus inimigos. Paulo sentia a presença de Deus todos os dias em sua vida, porque ele engrandecia a Deus todo momento. Sentir Deus falar no nosso coração, sentir Deus falar no nosso ouvido, sentir Deus fazer um milagre, trazendo terremoto, abalando os alicerces, livrando ele da prisão, livrando ele do naufrágio, contemplando a presença de Deus todo momento em suas vidas. Que maravilha! Versículo 18: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate.
Então havia profecia na vida de Timóteo. Você será um pastor, você será um líder, você será um homem que irá além as nações. Não sei. Deus irá te usar grandemente. Então Paulo está já aqui, modelando, a vida de Timóteo para que ele combata o bom combate. E é isso que nós fazemos. Damos conselhos, orientações, para que vocês combatam o bom combate a partir do que? Em Cristo Jesus, para que a sua fé esteja firmada, alicerçada, vocês estejam fortes, alimentados em Cristo Jesus, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Essa passagem aqui, esse último versículo é interessante, é um estudo muito mais profundo, que eu vou deixar mais para frente. Semana que vem eu entro com detalhe sobre esse versículo. Amém? Então eu queria encerrar esse estudo de hoje para que vocês não naufraguem na fé. Pelo contrário, fortaleçam-se cada vez mais em Cristo Jesus. De que maneira? Exaltando o seu santo nome todos os dias, ao acordar, ao caminhar, ao trabalhar, ao estudar, ao limpar a casa, ao fazer a comida, ao tomar banho, ao deitar. Honre a Deus todos os dias, agradeçam a Deus todos os dias, busquem a Ele todos os dias. Tenham consciência, mantenham a fé e não rejeitam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês e que Deus possa suprir todos os dias as suas vidas. Amém? Feche seus olhos. Papai, obrigado por mais um momento em Tua presença. Este foi o estudo de hoje, Pai, o capítulo 1 de 1 Timóteo. São ensinamentos, são conselhos, orientações, instruções para seguirmos. Assim como foi dado para Timóteo, nós tomamos para nossas vidas também, para que possamos caminhar todos os dias, para combater o bom combate, firmes, honrando o Teu santo nome, Pai. Deus abençoe a cada irmão que está assistindo, cada irmão que irá assistir. Que o Senhor fale, ministre, cure, liberte, fale, toca, transforma, transborde, em nome de Jesus. Que a Tua unção, o Teu poder seja pleno, seja fielmente transbordante na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe e fiquem com Deus. Jovens, sábado, às 19 horas, na igreja, teremos nosso primeiro culto de jovens de 2021. Belezinha? E domingo, às 19 horas, nosso culto em nome de Jesus. Espero vocês lá. Fiquem com Deus. Amém e tchau.